paz seja convosco, a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela transmissão na internet. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João. Evangelho de São João. Nós vamos falar nessa noite a respeito do nome de Jesus, amém? E o que significa nós orarmos no nome de Jesus. No capítulo 14 do Evangelho de São João, a partir do verso 6, amém? 14:6. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Verso 15, amém? Glória a Deus. E também no capítulo 16, o mesmo livro, um pouquinho mais à frente, no verso 23, está escrito: Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Um ponto que eu acho interessante, que Jesus diz aqui no verso 10, ele diz assim: ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando essas obras. Amém? É interessante porque quando Jesus ele fala a respeito do Espírito Santo, ele vou deixar o Consolador, né? Não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. E é interessante porque ele fala: não vou deixar vocês órfãos. E Jesus ele diz assim: o Pai habita em mim, né? Ou seja, o Espírito Santo ele habita em nós e ele opera a obra do Pai através das nossas vidas. E é interessante quando a gente fala em nome, o nome, ele sempre, quando a gente fala de um nome, nós temos uma reação na nossa mente, nos leva a pensar, a criar uma ideia, a estabelecer um parâmetro. Então, quando nós falamos Pelé, nós temos uma ideia do que aquilo significa, né? Fala Martin Luther King, você tem uma ideia do que aquilo significa, Mahatma Gandhi, e todos os ícones da humanidade, seja de qual for. Sempre quando nós falamos a respeito, citamos algum nome, Adolf Hitler, Stalin, né? Isso gera em nós uma reação, né? Uma predisposição, uma disposição, um olhar em relação àquilo, porque o nome ele traz consigo um significado forte. Quando fala de Papai Noel, por exemplo, já tem aquela coisa mais terna, né? E a gente que é de uma geração mais um pouquinho para trás, quando fala da Branca de Neve, fala das histórias de, como é que fala, de Cinderela,
essas coisas assim, que hoje a geração de hoje acho que nem sabe o que é isso mais, né? Mas assim, a gente que veio dessa geração, então tudo tem um significado, remete a gente a um lugar, né? E traz um significado, porque o nome ele tem significado, ele traz consigo. Por exemplo, aquele lutador de boxe, um lutador que é considerado o maior lutador da história ali, o Muhammad Ali, né? Muhammad Ali, né? Alguma coisa assim lá. É isso aí. Ele foi conhecido, ele fez a carreira dele, né? Como Muhammad Ali. E aí depois, aliás, ele era o Cassius Clay, né? Meio trocando as bolas, né? Ele era o Cassius Clay. E aí, de repente, ele faz uma troca do seu nome e ele passa então a se chamar Muhammad Ali. Então, depois daquilo ali, ele se torna campeão mundial, conhecido. E hoje, todos, né, que conhecem a nobre arte sabem quem é, ou deveria pelo menos saber, ele é o Pelé do boxe, né, vamos dizer assim. Nós vemos, por exemplo, quando Deus ele troca o nome de Jacó para Israel, que aquilo existe um impacto, existe uma mudança, marca um destino, marca um tempo. Então, a palavra de Deus ela fala que nós iremos receber o quê? Na glória nós vamos receber o quê? Um novo nome, não é isso? Inclusive, né? Nós vamos receber o nome. Os irmãos que têm nome feio estão com esperança. Porque tem uns nomes que eu vou te falar, né, irmãos? Tem uns nomes aí que não dá, né? Mas assim, tirando essa brincadeira à parte, mas a Bíblia diz que nós receberemos diante do Senhor um novo nome e tal. É bem interessante. Porque o nome, na verdade, ele reflete, né? Jacó, quando ele recebe um novo nome, muda a vida dele, muda o destino dele, enfim, e todas essas coisas. Então, nós sabemos que o nome ele tem uma função importante, porque o nome ele acaba trazendo o quê? Consigo o peso da vocação, do caráter, do poder, do chamado, da bênção, daquilo que traz consigo. E aí quando a gente olha para Jesus, a palavra de Deus ela vai dizer lá em Filipenses, que Jesus ele recebeu o nome que é acima de todo nome, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Amém? Então, há um nome, há poder no nome de Jesus. Há poder, e Jesus ele faz questão de deixar claro, aqui no Evangelho, no capítulo 14, dizendo, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Mas é interessante que ele fala que tudo que pedirem em seu nome ele fará, com uma finalidade, não é atender aos nossos caprichos, não é fazer aquilo que nós achamos que é legal, que é gostoso, que é mais prazeroso, que é mais conveniente para nós. Ele fala assim, que tudo que pedires em meu nome eu farei, para quê? Tem uma finalidade, tem um destino, tem um propósito, naquilo que Deus realiza e faz em nós e através de nós, e enfim. Porque o que Deus ele quer realizar, que nós pedimos para Ele, é para que o Pai seja glorificado. Amém? Então quando a gente entende isso, que tudo que o Senhor nos dá, é para que o Pai seja glorificado, também nos deixa mais tranquilos, vamos dizer assim, mais apacentados, quando nós ouvimos de Deus o não, quando nós ouvimos a negativa da parte de Deus às nossas orações, porque não é tudo que o Senhor vai nos dar, amém? Ele vai nos dar somente aquilo que é de acordo com a vontade dEle, e vai nos dar aquilo que é capaz de glorificar o Pai, amém? Que servirá para glorificar o Pai. Lá no capítulo 16, verso 23, ele ainda reafirma, ele vai dizer, na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai,
em meu nome eu vou-lo há de dar. Ou seja, existe uma promessa. Jesus promete que ele daria. Ele reafirma 1, 2, 3 vezes. E no momento, vamos dizer assim, no ponto alto da sua jornada ministerial. Porque aqui Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos. Ele está aqui, vamos dizer assim, fechando a conta. E está orientando a igreja. Um pouquinho mais para frente ele vai falar sobre a unidade, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Enfim, ele está dando as instruções finais, porque dali ele já seria entregue, ele já se entregaria. Então, quando nós estamos no final da vida, no final da nossa jornada, quando nós estamos em risco de morte, ou seja, de que o fim está acenando para a gente, nós procuramos deixar as pessoas que nós amamos as recomendações, as melhores recomendações, assim ou não? É isso ou não? Né? Filho, olha, o pai está indo, né? Mas eu gostaria que você fizesse assim, assim, assado. Cuida da tua mãe, cuida do teu irmão, cuida sei lá do que. Olha, né? Não é assim? Então Jesus, ele está partindo para a parte final do chamado dele, do ministério dele. E aqui ele faz questão de deixar claro que pela fé e pelo agir do Espírito Santo, no nome dele, ele continuaria manifestando a glória do Pai no nosso meio. Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque de fato há um nome, o nome de Jesus, e ele é poderoso. Ele é poderoso para sujeitar todas as coisas, ele é poderoso para fazer todas as coisas, ele é poderoso para cumprir o propósito do Pai, ele é poderoso para glorificar o nome do Pai. Então nós precisamos orar em nome de Jesus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, só para a gente ter uma ideia, há um momento em que o povo de Israel se dobra diante da idolatria, e Deus fala: eu não vou mais caminhar com vocês. E a palavra de Deus diz que Moisés então se retira e vai para a presença de Deus, e começa a buscar o Senhor, e começa a interceder pelo povo, pedindo para Deus reconsiderar a decisão que ele tinha tomado. E a palavra de Deus diz que Moisés tem um encontro com Deus. Vamos lá para Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. (33, 18) diz assim: Deus, peço que mostre-me a tua glória. E a Bíblia diz, e o versículo 19 diz: e Deus respondeu: diante de ti farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não me poderá ver minha face, porque ninguém pode ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima da rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém verá. Quando Moisés se coloca diante de Deus para interceder com o povo, ele tem um encontro poderoso diante de Deus. Ele tem um encontro com o próprio Deus. E lá no verso 34, versos 6 e 7, ele diz:
E passou diante de Moisés proclamando: Senhor será Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos dos netos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração. Deus, ele se apresenta diante de Moisés depois, dizendo que ele era, né, eu sou quem sou, eu sou o que sou, aquele que era Deus, e ele vai adiante do povo, para dizer que ele era a misericórdia, que ele era a longanimidade, que ele era a verdade, que ele era o Deus cheio de graça, o Deus cheio de bondade, o Deus que perdoa os pecados. O próprio Deus diz: eu sou o que sou, eu sou o suficiente, eu sou o Deus suficiente para você. E quando Jesus fala assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, ele também está dizendo: eu sou suficientemente Deus para suprir todas as suas necessidades, para ir de encontro ao anseio do teu coração, para ir de encontro às mazelas da tua alma, para ir de encontro ao propósito do Pai na tua vida. Deus, ele explica o seu nome para Moisés, reescreve os mandamentos da tábua e dá a Moisés antes que ele voltasse para o povo. E assim Jesus também, ele vai dizer no verso 14 e 15 de João 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amares, uma outra condicionante ele coloca aqui, se me amares e guardares os meus mandamentos. Ou seja, nós glorificamos a Deus quando oramos a Ele em nome de Jesus, de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra. Amém? Não é só porque nós desejamos alcançar algo, até o pastor Adriano pregou domingo ali, falou a respeito do mel, né? Do gafanhoto que é amargo, né? E do mel, né, que Deus dá. E eu estava até no banco, eu comentei com o pessoal, nós vamos ter que cantar aquela música, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Mas a ideia não é que Deus nos abençoe para a gente esfregar na cara, como a música diz, né? Você que me viu derrotado, agora você vai ver que a minha vitória tem sabor de mel, não é essa a ideia. Mas Deus, ele quer nos abençoar, para que o Pai, para que o mundo veja que existe uma vida abundante, para que o mundo veja que existe um Salvador, para que o mundo saiba que ainda há esperança, mesmo em um mundo cheio de caos. E há um poder capaz de transformar, de mudar destinos, de reescrever histórias, de fazer novo, de renovar corações. E esse poder é o poder que está aqui. Ele diz, e Jesus disse: peçam porque vai ser dado, bate porque vai se abrir, procura o que você vai achar, e tudo que os homens querem que vocês façam também, porque esta é a lei e o profeta. Então que a nossa fé, ela possa demonstrar esse caráter de um Deus que ele, como eu posso dizer assim, ele tem a sua maneira de agir, e que se nós queremos a bênção dele, nós precisamos entender que existe um padrão, para que eu possa orar ao Pai, e esse padrão Jesus ele ensina na oração, quando ele diz: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, que nós precisamos primeiramente entender que Deus é santo e ele não se mistura, ele não se confunde com nenhum outro Deus, amém? Ele é único. Venha a nós o teu reino, e seja feito o que, irmãos? A sua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele já está ensinando. Quer pedir conforme a vontade dele. Amém? Então fala para a pessoa que está do lado assim, ó, conforme a vontade do Pai, não é a tua não, irmão. Amém? Amém? Conforme a vontade dele,
conforme o propósito dele, conforme os desígnios dele. A vontade dele é boa, né, pastor? Perfeita e agradável. Então, quando a gente olha para o nome de Jesus, nós também podemos pensar, quando nós vamos orar, né? Tem aquele filtrozinho que todo mundo, que é meio um jargãozinho assim no meio gospel, que fala assim, olha, quando eu for orar, eu tenho que perguntar, Senhor, o que o Senhor faria? Como o Senhor oraria? Porque nem sempre nós sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo depois ele vai falar isso. E é por isso que o Pai nos deu o Espírito Santo, amém? Que Ele intercede por nós, que Ele geme, né? Dizendo paizinho, paizinho, né? Então Ele nos deu esse Espírito, porque nem sempre nós sabemos orar como convém, mesmo a exemplo de estarmos invocando o nome de Jesus. Jesus, quando Ele está no último momento no Getsêmani, Ele diz o que, irmãos? Pai, seja feita conforme a sua vontade. A gente estava comentando ali na célula, na segunda-feira, que teve um estudo que falou um pouco a respeito, né? Passou por esse caminho, né? E a gente estava falando a respeito de que a oração respondida, Deus, ele responde, irmãos, oração, amém? Quando nós oramos no nome de Jesus, Deus responde. Só que a gente só considera oração respondida quando Deus faz o que a gente quer. É ou não é? Deus respondeu minha oração, glória. Mas quando Deus diz não para nós não falamos, Deus respondeu minha oração, glória a Deus, Ele disse não para mim. Quem ora assim, agradecendo a Deus quando Ele diz não? Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse não para mim, eu queria tanto. Mas o Senhor disse não, glórias ao teu nome, que maravilha. Não, a gente às vezes fica revoltado, a gente fica triste, chateado, fica bravo com Deus, apresenta um monte de razões diante do Senhor. Como que o Senhor não fez? Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Puxa lá como é que é o nome daquilo? A folha corrida para dizer, Deus, ó, está aqui tudo que eu faço, o Senhor tem que me dar. Deus não faz conforme a tua vontade, mas que seja feita conforme a vontade dEle, irmãos. O sim, tem aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez, eu adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eita glória, amém? Ele é Senhor. Mas Ele nos ensina, ora em nome de Jesus. Jesus diz, ora em meu nome, para que o Pai seja glorificado. E a oração e o apelo nessa noite ao seu coração, é nós refletirmos, diante das orações e das petições e das necessidades que nós colocamos diante do Senhor. Será que temos orado segundo a vontade do Senhor?
Será que temos colocado diante de Deus conforme a vontade dEle? Conforme o poder e a autoridade dEle? Conforme temos dito, Senhor, seja feita a sua vontade? Ou nós estamos esperando Deus fazer simplesmente aquilo que nós queremos? Eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos. Glória a Deus, Pai. Eu quero convidar você nesse momento a refletir acerca dessa palavra. Talvez você hoje entrou aqui falando com Deus, dizendo: Deus, eu quero uma resposta. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou orando, eu estou pedindo. Esse é o meu desejo, Senhor. Eu quero que o Senhor faça assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu estou pedindo. Mas hoje o Senhor vem apresentar diante de nós o nosso coração para dizer: importa a minha vontade ou a tua? É conforme a minha vontade ou a tua? É conforme a minha palavra ou as palavras da tua boca? E o Senhor nos chama nessa noite a nos rendermos, a dizer: Deus, tá bom, Senhor, eu não vou mais resistir, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais me opor. Faz do teu jeito, faz segundo a tua vontade, contanto que glorifique ao Pai. Eu quero convidar você nesse momento, que nós estamos aqui em oração, irmãos, com os olhos fechados, e você deseja num ato de fé, se posicionar nessa noite e dizer: Deus, eu não vou mais segurar na minha mão, eu não vou mais, Senhor, resistir, eu vou permitir que o Senhor faça. Eu quero convidar você nesse momento, onde você está, a se colocar em pé.